Olá pessoal, estava dando mais uma refletida e essa madrugada aprendi mais alguma coisa que eu não estava entendendo bem direito, mas conversando com o nosso Deus amadíssimo, ele vem nos clareando e entendendo. A carta de São Paulo ao Coríntios, onde ele diz assim: Irmãos, alguém perguntará como ressuscitam os mortos insensatos? O que semeia não nascem sem antes morrer, e quando semeiam, não semeiam o corpo da planta, o que há de nascer, mas simples grão, como a de trigo ou de alguma outra planta. Pois assim será também a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção e ressuscita-se em corrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em vigor. Semeia-se um corpo animal e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Por isso está escrito: o primeiro Adão. Adão foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivenciado. Veio primeiro, não o homem espiritual, mas o homem natural, depois o que veio o homem espiritual. Primeiro homem tirado da terra é terrestre, e o segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são os pessoais terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. Como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletimos a imagem do homem celeste. Isso aí que eu não entendi e hoje dá para entender. Veio Adão, né? Veio Adão e ganhou o Espírito de Deus, sem pecados. Ganhava comida, ganhava tudo. Só viver, tinha tudo. Mas ouviu o diabo. E o diabo convenceu de que podiam ser maior que Deus comendo a maçã. Saiu, tornou seu pecado e fechou seu céu. Então, Deus mandou Jesus Cristo. Mandou Jesus Cristo, sofreu por nós, pregou a palavra, anunciou o evangelho, anunciou o reino de Deus e acabou morrendo por nós. Antes de morrer, Satanás o fez tentações. Ele estava transformar pedra em pão, que eu estava com fome. Fez as tentações de se jogar em penhasco, que os anjos iam protegê-lo, porque ele tinha poder para isso. Mas ele não obedeceu o Satanás, ele fez a vontade de Deus. Aí nós estamos aqui para seguir o exemplo de dois homens. Ou a vontade de Adão, que é querer ser mais que os outros, corrupção e cair no inferno, ou a vontade de Deus, sermos uns iguais os outros e obedecer, fazer a vontade de Deus, ouvindo os mandamentos. Olhe para mim. Foi-me plantado, tem a parábola da semente, né? Do semeador, que foi plantado em terra na beira do caminho, que o diabo, as pessoas não deram ouvido, veio o diabo e apagou a palavra do coração deles. Essas pessoas não têm vida eterna. E tem outros que são pedregosos, brotaram, mas não criaram raiz, com a dificuldade largaram a fé e vão viver a vida do mundo e não terão vida eterna. E tem aquele que cai no meio dos espinhos, aquela semente brota, as pessoas que ouvem a palavra de Deus e começam a ser felizes, mas dali a pouco começam a ganhar dinheiro, a riqueza, a tentação e abandonam a vida de Deus. E tem aquele semente que cai em terra firme,
aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, põe em prática e fala da palavra de Deus, anunciando o Evangelho, o qual, quanto mais eu anuncio o Evangelho, quanto mais em prática, mais eu obedeço, mais alimenta, aduba a semente, aquela boa, aquela de Deus dentro do meu coração, mais a minha paz aumenta. Eu olho para mim, né? Na minha catequese foi semeada a semente dos 10 mandamentos, mas veio o mundo. Hoje eu sei que o Satanás ele age através das pessoas, né? E me convenceu a viver uma vida infeliz. Me tornou infeliz. E essa vida infeliz, passei a ser condenado pelo sumo sacerdote e as próprias pessoas que vivem vida errada. Então eu busquei a palavra de novo e assimilei, e daí começou as perseguições. Daí hoje eu entendo. Depois que eu comecei a vida, que eu comecei a entregar minha vida aos cuidados de Deus, que veio o Espírito Santo, que eu comecei a observar em roda que Deus começou a me mostrar, eu começo a ver quantas pessoas vieram me condenar de ladrão, caloteiro, para que eu perca a fé, me agredindo. Essas pessoas que vieram aqui na minha chácara diziam que se era honesto, me passaram a perna, diziam que eu era culpado. As pessoas que vieram aqui na minha chácara me denunciar, pessoas que derrubaram 20 hectares de terra sem licença, me denunciaram por ter derrubado 2, 3 e com licença. Alguma coisa sem licença, mas pouca coisa. As pessoas que me prejudicaram muito e depois disseram que foi intriga do vizinho, não assumiram a mesma coisa que Adão fez. Adão fez o erro, cometeu o erro, não assumiu, a Eva não assumiu, por isso que foram condenados. E Jesus Cristo veio me ensinar que eu posso, que eu cometo erro, eu preciso assumir. E eu assumindo o meu erro, eu preciso estar limpo e ir ao céu. Até hoje, eu falo da palavra de Deus, depois que comecei a entender, depois do terceiro espiritual, eu percebi que é o demônio que não deixa que fala a palavra de Jesus Cristo, que ele sabe que se a pessoa ouvir Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo, ele pode mudar, ele pode rir do céu, e isso o demônio não quer. E eu comecei a falar a palavra de Jesus Cristo, muitas pessoas que me condenavam, em vez delas olharem para elas e chegam e dizem, ó Lédio, nós erramos, vamos resolver o problema, vamos ser amigos, vamos viver a vida que Jesus Cristo nos ensinou a viver. Não, elas se unem e dizem, não, ninguém vai lá, ninguém curte o face dele, ninguém olha, ninguém faz nada para agradar eles, para que ele venha para nós, até nós fazer da nossa maneira. Eu não vou. Aí isso é obedecer ao Satanás. E eu já fiz o contrário. Quando eu comecei a cair no sofrimento, cada vez que essas coisas caíram, cada vez que essas agressões vinham acontecendo, eu comecei a perceber que agora, hoje eu entendo isso, que é para o cara que quanto mais eu me espiritualizava, quanto mais eu buscava minha fé em Deus, mais o Satanás usava pessoas da família, os mais próximos, para me agredir, para que eu fique com raiva e perco a fé. E realmente, toda vez que essas pessoas me agrediam, eu ficava com raiva, e o Satanás ele usa da gente para dar o desejo de matar, se vingar. E daí, se eu obedeço a Satanás, eu perco minha vida. Mas eu sempre voltei atrás dos meus pensamentos e fiz oração e lembrava dos mandamentos. E hoje eu sei que o Satanás usa a nossa mente. Agora, se eu tiver um desejo ruim para fazer, eu preciso lá ver os mandamentos, ver se está correto aquele meu pensamento. E se não está correto, eu preciso partir para oração e meditação. Daí Deus vai me ajudar. E aí eu preciso fazer a confissão desses meus pensamentos que eu tive. Tirar para fora, limpar o meu coração, para que eu ache a vida eterna. Hoje eu acredito que eu não terei vida eterna se eu tiver uma mentira no meu coração,
uma falsidade. Esses tempos eu estava com uma paz dentro de mim, uma arrepiava, muito gostoso o sentimento de Deus, mas de vez em quando me lembrava de uma coisa que eu errei antes de eu buscar a vida de Cristo, que eu senti que Deus me abandonasse, que eu queria ser maior que os outros, eu me sentia poderoso. E aquilo volta e meia me martelava. Até que um dia, conversando com o padre, confessa, tá? Confessei e contei essa história. Aquele pensamento ruim sumiu. Sempre que eu tiver um pensamento ruim na cabeça, eu preciso lá me confessar com alguém de confiança, me arrepender dos meus erros e pedir para Deus mudar. Eu não posso alimentar meus pensamentos ruins. Eva e Adão cometeram pecado porque acreditaram no Satanás em ser maior que os outros. E Jesus Cristo nos mostrou que nós precisamos obedecer Deus em todos os sentidos da nossa vida para termos vida eterna. Cabe nós acreditar no Satanás ou no Jesus Cristo. Adão e Eva ou Jesus Cristo. São dois espíritos. Um que leva para o inferno e outro que leva para o céu. Eu é que vou escolher. Abraço, Deus abençoe todos vocês.